Esse tema é instigante, porque tem a ver com a nossa fé, tem a ver com o nosso desenvolvimento diante de Cristo. Esse texto é maravilhoso, porque traz, de fato, a noção de que Jesus tem que ser o Senhor. Não sei se vocês prestaram bem atenção na fala do Dudu, que Jesus, ele tem que ser santificado. Normalmente a igreja pensa, eu devo me santificar, eu devo me separar, mas o texto ali tem uma outra proposta. É Jesus ser santificado, não eu ser santificado. A santificação de Jesus impõe a nossa santificação, porque a partir do momento que ele se torna Senhor, daí é Senhor, como diz o texto, daí não tem como eu ser governado por mim mesmo. Não vai ser eu que vou me governar, não vai ser eu que vou tomar as decisões, não vai ser a minha igreja que vai tomar as decisões, não vai ser a minha denominação, não vai ser o ethos religioso do contexto social que eu estou, do que as mídias exigem, do que o pastor disse, que a mulher mais santa falou, mas é Cristo que, habitando nos nossos corações, começa a dirigir os nossos passos. E quando ele se torna Senhor, a santificação aí sim fica alinhada, porque me parece, já entrando no tema, fazendo assim um aporte, pensando agora tudo isso aqui, me parece, e olhando para a minha experiência, que normalmente a gente tenta conduzir a nossa própria santificação, se abstendo de tantas coisas. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E a gente vai meio que tentando pautar o nosso comportamento, achando que nós estamos nos santificando. A gente vai se domesticando no campo religioso, e nessa domesticação a gente tem o senso de que nós estamos sendo santificados, quando na verdade a gente só está mesmo domesticando o comportamento. Percebe a profundidade disso? E via de regra, nenhum ser humano é capaz de domesticar-se a si mesmo. Porque uma hora você vai estar bem, mas uma hora você vai cair e vai cometer deslizes. O pastor Serginho já deve ter ensinado vocês aqui que todos nós temos o id. O id é os nossos desejos, as nossas vontades. Aquilo que a gente tem que fazer aquele esforço para dominar com o ego e principalmente com o superego. Agora, se Cristo não for o Senhor da vida, da existência, a gente ficar tentando controlar e dominar o tempo todo, a gente só vai recalcar estas coisas, daí a gente vai se tornar um doidinho lá na rua, sabe? Aquele cara que, fora da curva, sem noção alguma, porque os presídios, as clínicas de recuperação, as pessoas que estão tomando muito Lexotan, Rivotril e todos os remédios ansiolíticos, certamente passaram por uma estrutura religiosa, recalcaram tantas coisas, tentando se santificar. Mas se Cristo não for o Senhor, todo tipo de comportamento, seja ele qual for, religioso ou não, a fim de domesticar-se a si mesmo, será em vão. Se Cristo vos libertar, se Ele não vos libertar, nós não seremos livres, mas se de fato Ele nos libertar, seremos nós livres. E Cristo, então, seja o Senhor. É interessante isso que o Cláudio falou do santificação de Cristo e a minha própria, porque se a gente for ver a estrutura da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome, né? A oração do Pai Nosso não é uma oração, né? Ela parece uma oração, mas ela não é. Ela é uma estrutura de como deve ser meio que vivida a nossa vida. E então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ideia era que tudo aquilo que nós fizéssemos, que a gente buscasse santificar o nome de Deus, né? E que seja feito assim na terra como é feito no céu, né? E é interessante porque se a gente for pensar em muitas coisas que são feitas dentro da igreja hoje em dia, muitas dessas coisas não são para santificar o nome de Deus, né? São feitas para santificar o nosso próprio nome, para santificar a instituição, para santificar a placa, para santificar várias coisas. E é difícil viver essa estrutura que santificado seja o teu nome. É um desafio, na verdade, porque quanto das coisas que a gente faz que são de fato para santificar o nome de Deus, né? E às vezes até é o que o Cláudio está falando. A busca da santificação do nome de Deus vai trazer santificação para mim. Mas nem sempre a busca da minha santificação vai trazer santificação para Deus. Interessante isso. Porque pode ser que as minhas motivações não sejam a glória de Deus.
que as minhas motivações de querer parecer santo, de querer parecer um religioso, de querer parecer, tem muito a ver com várias outras coisas e que Deus já está meio que fora da equação, né? E aí, em um tempo desse como o nosso hoje em dia, eu costumo falar muito assim que os evangélicos, eles buscam parecer com outros evangélicos e não se parecer com Jesus. Então, a maioria dos evangélicos que a gente conhece, eles têm como meta parecer com os outros evangélicos, até para ser aceito num movimento religioso, né? Que você precisa ser aceito, as pessoas precisam te ver como um crente, né? Você não parece um crente. Mas você está falando que eu não pareço um crente com base no quê? Com base no Cristo? Ou você está falando com base no estereótipo que você conhece do que é ser evangélico? Então é interessante isso, né? O crente ele tem um estereótipo. Eu lembro muito tempo atrás, acho que eu sou um dos mais velhinhos aqui, só o Sérgio é mais velho que eu. Mas eu lembro que há um só o tempo Sérgio atrás, e a Cíntia. Mas eu me recordo, até comentei com os meninos lá no nosso grupo de estudo, que um tempo atrás a gente tinha crise, sabe, de olhar para o pessoal da congregação cristã do Brasil, e o pessoal era muito crente. O pessoal da Assembleia mais crente ainda. Então, Deus é amor, meu Deus, você sentia o miserável homem que sou de fato. Porque assistia televisão. Assistia televisão, sempre barba bem feita, né? O pessoal da Deus é Amor, da Congregação Cristã do Brasil, terno e gravata o tempo todo, um violino atrás, já treinando a harpa celestial. E a gente, congregacional, sempre usou essa roupa que vocês estão aí, ó, que a gente está aqui. Desde que eu me conheço por cristão, congregacional sempre foi assim, é um crente apaisano. A gente sempre foi um crente apaisano sem uniforme, né? E você vê, o presbiteriano, você conhece o presbiteriano, sabe como que é o presbiteriano? É o branquinho de óculos, bonitinho, é o presbiteriano. O batista, ele vai estar com uma Bíblia grande debaixo do braço, falando, batista, eu sou batista, eu sou batista. Ele tem um orgulho da denominação dele, não sei o quê. E assim os demais, cada um tem a sua característica, só que o congregacional não tem isso. Isso sempre gerou uma crise na minha infância, até compartilhei com os meninos isso. Será que nós somos mesmo? Será que Jesus morreu por nós? Será que fomos transformados porque a minha roupa não se transformou? Eu lembro de uma garota que se rendeu a Cristo, através de mim, assim, tal, a gente pregando a palavra na escola, ela se rendeu a Cristo, e depois de um determinado momento, ela foi para uma igreja, ela morava longe da nossa, ela foi para uma igreja da mãe dela. E depois que ela voltou em aula, né, a gente voltou de férias, eu estava no segundo, terceiro colegial, não me recordo, ela deixou de andar comigo, porque eu tinha uma reunião lá na escola, que vinha professores e tudo mais. Tinha um movimento grande, ela parou de andar. Eu falei, o que está acontecendo? Você não cola mais com a gente? Você não está andando mais comigo? Não, minha mãe falou e eu percebi que eu não devo andar com você. Eu falei, por quê? Porque você é mundano. Por que eu sou mundano? Por que eu sou mundano? Eu tinha o cabelo comprido na época, né? Meu cabelo era comprido. E eu tinha a calça, usava calça rasgada na época que não havia calça rasgada, né? Eram movimentos dos punks somente que usavam calça rasgada ou couro na calça. Mas eu tinha uma calça muito boa que eu gostava da Wrangler. E eu fui trocar a bateria do carro e caiu aquele líquido da bateria e rasgou. Daí eu não queria perder aquela calça. E minha mãe era uma costureira de mão cheia, ela customizou a minha calça. Pegou aquele corinho e costurou naquele símbolo aqui. Daí ficou uma calça descolada. No começo eu fiquei com vergonha. Mas quando eu fui para a escola, falou, onde você comprou essa calça? Que louco, que não sei o quê. Daí eu comecei a curtir a calça, entendeu? Só que eu fui taxado de mundano, porque eu usava aquela calça com um corinho que minha mãe fez com tanto carinho para cobrir aquele rasgadinho. E só por quê? Porque havia um estereótipo de crente. Então, descole dele porque ele é mundano. E isso, na nossa adolescência, não sei quantos passaram por isso ou tiveram essa percepção, é um estereótipo que os congregacionais, pelo menos, não têm, graças a Deus por isso, né? Hoje a gente permanece o mesmo, o pessoal da Assembleia de Deus já está na moda Fashion Week e tal, tudo bem diferentão, né? As igrejas se abriram para algumas coisas e a gente permanece o mesmo. Então eu vi que a gente não estava errado, não, tá tudo legal, a roupa é bacana. O Marcos que se veste mal para caramba, mas...
Sempre tudo foi legal. uma referência de moda, né? Brincadeira, brincadeira. Então, é interessante essa coisa, né? O C.S. Lewis ele fala no Cristianismo Puro e Simples que quando alguém disser para você que você é um cristão, é interessante você perguntar por que ele está dizendo isso, né? Porque ele está dizendo que eu sou cristão porque eu sou um homem bom? Ou porque ele enxergou em mim um religioso? Porque se ele enxergou em mim um religioso, ele está dizendo que eu sou cristão pelos motivos errados. Ele deveria me chamar de cristão porque enxergou em mim um homem bom. E hoje em dia, a maioria das pessoas que são identificadas como cristãos não é porque você enxergou nele um homem bom. É porque você enxergou nele um religioso. Porque você enxergou nele alguém que frequenta um templo. Você enxergou nele alguém que diz que confessa uma fé, né? E é muito interessante assim essa manobra, inclusive do que é a verdadeira religião, né? Tiago usa essa expressão, né? Que ele fala que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas, né? Então, o que seria a verdadeira religião e o que seria essa nossa prática que está dentro de tudo isso, mas que ela não é o evangelho. Às vezes a gente se confunde, né? A gente acha que o evangelho é a igreja, que o evangelho é o louvor, mas o evangelho não cabe dentro da igreja. A igreja cabe dentro do evangelho, mas o evangelho não cabe dentro da igreja. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque é louco, né, a gente pensar assim, cara, o Brasil ele é praticamente 90% cristão. E por que é que os índices, então, de criminalidade não caem? Sabe? Por que é, então, que índices de violência contra a mulher não caem? Por que é, então, que índices de divórcios não caem? Uai, que 90% cristão é esse que, conforme sobe, não cai nenhum dos outros índices que são contra aquilo que é ensinado para a gente, pregado? Então está acontecendo algum problema, está tendo um crescimento de algo que não é o evangelho, mas que estão dizendo que é o evangelho. E aí, vou usar uma frase aqui do Caio Fábio, que ele fala que nós não podemos deixar que a falsificação do evangelho vença o verdadeiro evangelho. Tem que ser uma coisa que a gente tem que perseguir isso. A pregação que nós ouvimos fala de uma fé que leva Cristo a ser santificado no coração. Essa fé, ela é desenvolvida através daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós recebemos. E quando nós recebemos essa fé, nós temos que dar a ela o tom da nossa vida. Pensando nisso, o Søren Kierkegaard, ele desenvolveu um pensamento num dos seus livros muito interessante a respeito da fé. O Kierkegaard é um filósofo, um pensador, pai do existencialismo, também pastor, é um cristão, e ele escreve dizendo que a fé tem alguns estágios. Um dos estágios é a fé chamada fé religiosa. É aquela fé que você vai com todo mundo, obedece aquilo que é dito, segue um grupo de pessoas, uma fé religiosa. Todos nós temos essa fé religiosa. Não é que seja ruim essa fé, mas essa fé, de alguma forma, ela acaba camuflando aquilo que de fato é o cerne. Depois ele vai para um outro estágio da fé, que é a fé não pensada, uma fé não raciocinada, fé na fé, simplesmente fé, aquilo que todos têm para viver, o que te motiva a levantar de manhã, o que te motiva, que te dá esperança, é algo que não se explica, que nasce com você, a fé na fé. Então, é um outro estágio, e todos nós temos que ter esse tipo de fé. Mas avançando um pouquinho mais no pensamento dele, ele chega na fé do absurdo. A fé do absurdo, ou no absurdo, talvez é aquilo que deve marcar, de fato, o que é uma vida cristã. Porque o absurdo é você crer que existe um Deus que você não viu, você acreditar que você, de fato,
carece da glória de Deus. É você acreditar que todos são pecadores. A fé no absurdo é acreditar que você é tão pecador quanto o Hitler, tão carente da glória de Deus quanto o Chico ou Francisco do Parque, né, o assassino do parque. É acreditar que você é tão igual a Moisés, é tão igual ao apóstolo Paulo, no sentido de que a mesma graça que o alcançou, alcançou você também. Então, essa é a fé no absurdo, que nos deve mover, nos deve levar, que nos deve se entregar, nos lançar. Ele vai usar um outro termo, né, que vocês já devem ter ouvido em escola bíblica dominical, que a fé é você se lançar no escuro, se jogar no escuro. Ele usa essa metáfora. Nesse sentido, quando a gente entende que esse é o tipo de fé que nós devemos ter, a fé do absurdo, da crença em Deus, a gente se lança de fato. Então, ele se torna Senhor e ele nos leva. Tem uma coisa só que torna todas as pessoas iguais. Todas as pessoas iguais. Porque, normalmente, a gente classifica a sociedade, classifica as nações, classifica as famílias, aqueles que estão próximos da gente, em branco, negro, em amarelo, pardo, em japonês, asiático, ou sul-americano, norte-americano, europeu, branco, loiro. Classifica as pessoas também por ordem social, rico, pobre, miserável. A gente vai classificando, e nesse sentido não tem como tornar todas as pessoas iguais. Por mais que a gente tenha o pensamento de falar, nós somos uma comunidade de pessoas iguais, normalmente a gente classifica as pessoas, separando todas as pessoas. Então não tem uma forma de dizer que somos iguais. Quer uma coisa maior ainda? Você acredita que o pessoal da Assembleia de Deus é cristão? Eu creio nisso. Você também acredita que os batistas são cristãos? Eu também creio nisso. Presbiterianos, pessoal da Universal do Reino de Deus, muitos irmãos católicos, nós acreditamos nisso, congregacionais. Mas nós somos iguais? Nós não somos iguais. Não existe uma unidade tão forte entre nós. Só existe uma condição teológica, bíblica, e aí é o absurdo, que nos torna todos iguais. Está registrado lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que nos faz iguais é o pecado. Não é, olha só o que eu vou afirmar, afirmação teológica. O que nos faz iguais é a nossa condição de pecado, a nossa condição de caídos. O que nos faz iguais, o que nos torna socialmente falando, humanamente falando, é que nós somos todos pecadores, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E quando a gente tem esse tipo de fé no absurdo que nos coloca iguais, a igreja já não vai ter mais aquele lugar de julgamento, sabe, Marco? De olhar que ela é diferente. Bom, eu sou congregacional, eu sou melhor, porque eu estudo a Bíblia, ando a paisano. Aliás, o policial civil, ele não usa uniforme e ele é mais bem classificado, porque ele precisa fazer uma prova para entrar. O policial civil recebe melhor. O civil manda mais que o militar, porque o militar é mandado pelo policial civil, e o civil anda a paisano. O congregacional anda a paisano, mas nós não somos melhores que os batistas, nem melhores que os presbiterianos, não somos melhores que os católicos, somos melhores que ninguém, e ninguém é melhor que a gente, porque o que nos faz iguais é a nossa condição de caído e de pecador. O que nos faz iguais é a nossa condição de miseráveis homens que somos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? A exclamação do apóstolo Paulo. Que nos coloca iguais, assim, com o pessoal lá da Nigéria, que nos coloca iguais com o Trump, que é o doido da vez, que nos coloca iguais como todas as pessoas. Então, sendo assim, a fé no absurdo em Cristo Jesus me faz ver que eu sou igual a todos, sendo igual a todos na condição de pecador. Eu devo, então, comunicar essa verdade que entrou na minha mente e colocou Jesus como Senhor. E agora eu devo espalhar essa palavra aí, gente, somos todos pecadores.
Todos carecemos da graça, da glória de Deus. Todos precisamos. O meu irmão que está ali caído precisa tanto quanto eu. Então aí vai a minha missão, a minha vontade de falar daquele amor que me alcançou. Não foi isso que Jesus disse? Essa mulher está fazendo isso, quebrando esse vaso, esse perfume, porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. E quando você sabe o quanto você foi perdoado, você não se coloca na condição do fariseu, que vai dizer assim, se ele soubesse quem está se debruçando ali, se ele soubesse quem essa mulher é de fato, ele não deixaria, porque ele é santo, ele se separa de todas as coisas. Mas Jesus, então, vem com a repreensão, olha, ela está assim porque ela sabe o quanto ela foi perdoada. Ela sabe, e quem sabe quanto foi perdoado também tem a vontade, a predisposição de perdoar, de abraçar, de se entregar, de se debruçar pelo outro. Essa é a fé do absurdo que nós devemos viver. Só que a nossa fé normalmente não é uma fé absurda, é uma fé de programações, de ativismos religiosos, é a fé da classificação de quem é e quem não é, daqueles que podem e que não podem, daqueles que entram e que não entram. A nossa fé é a fé lógica humana, que tenta equiparar a Deus à nossa imagem e semelhança, quando nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A nossa santidade está exatamente olhando para aquele que se fez pecador, como eu e você, porque nós somos convidados a sermos como Jesus, mas a santificação ápice não é o santo se tornando mais santo, mas é o santo se tornando humano. E quando eu sou humano de fato, eu me torno então santo, porque é assim que é a lógica de Deus. Ele se revela a nós, sendo ele homem, e amando a todos de forma indistinta, se tornando como um de nós. E essa é a lógica, e essa é a fé do absurdo que nós devemos viver. Então, trocar essa lógica, que faz com que você não se pareça um religioso, é difícil e é desafiador, porque daí você vai ser classificado como Jesus era. Olha, esse cara é um glutão, esse cara aí é o maioral do Beelzebu, esse cara aí está na contramão da cultura religiosa. Você vai ter que estar próximos de pessoas que são duvidosas, párias da sociedade, vai ter que andar com zaqueus, prostitutas, pessoas que são de índole duvidosa. E normalmente a gente é muito higienizado, né? A nossa fé ela é muito lógica, a gente não tem a fé no absurdo. Eu lembro do pastor Capelete, não sei quantos conhecem o Capelete. Capelete é um homem maravilhoso, um pastor que deixou o ministério, agora ele tem uma casa, trabalhou muito tempo no Instituto Sena, na Rua Aurora, em São Paulo. Hoje ele trabalha em Santo André. E lá em Santo André ele alugou uma casa e ele mora na casa com várias pessoas que são moradores de ruas, prostitutas, andarilhos e tudo mais. E uma vez ele contou que ele estava dentro de um prostíbulo, evangelizando e dando um aporte para uma mulher, até que a rota chegou lá, invadiu a casa e levou todo mundo preso. E o pastor foi preso junto, porque era um lugar, né, onde o pessoal vendia drogas e tudo mais, e o pastor foi preso junto. Depois vai estampado no jornal, pastor Capelete é levado junto, preso num prostíbulo na Rua Aurora, em São Paulo. Você está disposto a passar por essas e outras? A deixar a sua índole, a sua reputação de lado? Porque você vai, em alguns momentos, nem sempre, mas em alguns momentos, abraçar o Evangelho para soltar a religiosidade. Está disposto a isso? É difícil, né? Mas essa é a fé do absurdo. É interessante esse raciocínio, né? Que a história da salvação não é de um humano que vira santo, mas de um santo que vira humano, né? Tem um pensador que ele diz assim, que todo homem, ele quer ser rei. Todo menino, ele quer ser homem. Todo homem, ele quer ser rei. E todo rei, ele quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser menino. Essa é a história da salvação. É uma lógica inversa. Um Deus que quis ser humano para nos mostrar como é ser humano. E muitas vezes a gente quer ser o mais longe possível do que é ser humano para tentar honrar a Deus, né? A gente quer ser qualquer coisa menos humano, mas humano é o ápice da santidade, vamos assim dizer, porque é ser um humano como Jesus foi humano.
Por isso que foi preciso um Deus encarnar como humano, né? E é interessante essa coisa dos pecadores, né? Porque Jesus, ele confrontava os pecados, mas os pecadores se sentiam à vontade com ele. Tanto que os fariseus faziam a ele acusações, diziam que ele é um beberrão e um comilão que come e bebe com pecadores. Lembre a postura de Jesus com aquela mulher que ia ser apedrejada, quando ele fala assim: mulher, aonde é que estão os seus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não te condeno. O Evangelho diz isso. Só que muitas vezes a gente é o quê? Os pecadores se sentem constrangidos conosco porque a gente acha que a gente não é pecador. E isso é louco demais. Porque eles deveriam se sentir à vontade. E isso não quer dizer que você não vai confrontar o pecado dele. E aí tem essa coisa também, que é o Deus à imagem e semelhança do homem. Achamos que Deus pensa como a gente pensa. E que Deus agiria da forma que a gente vai agir. Inclusive, achamos que Deus opera dentro de uma lógica mercadológica que a gente tem de merecimento, de quem merece mais e quem merece menos. E é interessante como Jesus ele desconstrói isso na parábola do filho pródigo. Porque se você for ver a parábola do filho pródigo, ela fala de um filho que pede a herança adiantada do pai e diz para o pai que vai embora. Pedir a herança adiantada do pai é como se declarasse ao pai que para ele está morto. Porque você recebe a herança do seu pai quando seu pai morre. Então você chega no pai e fala: pai, me dá a herança, quero sair fora, não preciso de você para nada. O pai vai embora. O filho vai para a gandaia, vai gastar o dinheiro, vai fazer o que ele quiser, vai, sei lá o que ele faz, ele gasta esse dinheiro. Aí, quando ele está na pobreza, ele se lembra de como o pai tratava os empregados dele. Esse filho não voltou para casa porque ele estava com saudade do pai. Ele voltou para casa porque ele entendeu que seria melhor ser empregado do pai do que estar na condição que ele estava. Ele volta para casa a fim de tentar ser aceito por Deus como um dos empregados, ou pelo pai dele, como um dos empregados desse pai. E ele é surpreendido, então, pela graça desse pai, que o trata como filho, e fala, e coloca nele a melhor roupa, coloca nele o melhor anel, mata um novilho, porque o meu filho voltou. Ele é surpreendido para isso. E quando ele se depara com o pai, então ele é surpreendido com uma verdade muito interessante. Que qual que é essa verdade? De que Deus não soma débitos. De que Deus joga os pecados no mar do esquecimento. Só que aí nós temos o outro exemplo, que é do irmão mais velho, que é o que ficou com o pai, que é o que não saiu de casa, que é o certinho, que é o que não fez nada de errado. E aí ele fala assim: uai, pai, você dá uma festa para o outro que saiu? Você dá uma festa para o outro que foi fazer o que ele quisesse? Eu estou aqui fazendo tua vontade, estou aqui com você. E aí, esse cara é surpreendido pela verdade que eu acho que é a mais doída. Que não é a verdade de que Deus não soma débitos, mas a verdade de que Deus não soma créditos. Essa é difícil de pensar. Porque ele achava que ele merecia mais do que o outro. Ele achava que ele tinha mais moral do que o outro. Que ele tinha mais valor do que o outro. Mas o mesmo Deus que não soma débitos é o Deus que não soma créditos. E isso é muito interessante de pensar. Porque é o que o Cláudio falou. Perante Deus, todos nós somos iguais. Essa matemática, ela não pode ser aplicada no desenvolvimento da nossa salvação. Não são os débitos ou os créditos que nós fazemos, ou seja, não é o seu estado de santificação segundo o seu pensamento, e nem a sua forma pecaminosa de ser segundo o seu pensamento, que vai desabonar ou abonar você diante de Deus. Mas é exatamente o senhorio de Cristo Jesus em nós, Ele é o critério, é por Ele que nós somos salvos. Essa questão de espalhar a palavra, de ser o agente de Deus, porque agora a gente tem Cristo no coração, a gente ouviu, a gente entendeu, assimilou a fé, e agora eu vou espalhar essa palavra,
não é espalhar querendo doutrinar as pessoas, não é espalhar querendo passar regras para as pessoas, mas é apresentar este evangelho, essa força tão exuberante que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração, a fim de que as pessoas também possam olhar para a gente e pensar: o que tem em você? Por que é assim? Tem uma experiência que eu vivi hoje a respeito disso. Ontem eu ouvi e hoje eu tive a experiência. Ontem eu ouvi e hoje os meus olhos contemplaram. Fazendo aí a paráfrase de Jó. Meu pai está hospitalizado já há quase 5 meses no hospital. Acho que alguns que acompanham sabem disso. E ontem, chegando lá no hospital, conversando com alguns técnicos, depois enfermeiros, conversando com um médico, tal, tomei conhecimento do que estava acontecendo ali na ala. E me passaram aquelas informações, foram conversar comigo, gostam, não sei porquê, gostam de se abrir comigo, tal. Daí, beleza. Eu vi aquela situação e eu ouvia falar assim: olha, todo mundo quer ficar aqui só no quarto de vocês, porque aqui tem um negócio diferente. Eu falei: aqui tem um negócio diferente. Aí, beleza, e eu já pensei: não, é Cristo, né? Porque o que tem no nosso quarto é uma dor que nós carregamos, é meu pai lá inconsciente na cama, mas aqui tem um negócio diferente. Daí passou a noite, tal, passou a madrugada, eu fiquei com meu pai lá, e veio de manhã, entrou à tarde, agora à tarde, daí um cirurgião, a gente batendo um papo lá, ele me chamou para a gente conversar do lado de fora, ele disse assim: ó, aqui todos na ala gostam de estar no quarto de vocês, porque a sua família é diferente, vocês são diferentes. O seu pai é um homem invejado, honrado, porque vocês são filhos diferentes. Primeira coisa que eu pensei, é claro que na hora você está meio engasgado, conversando com o médico, ouvindo algumas verdades e prognósticos a respeito da situação do pai, mas ele falando aquilo, depois eu fui raciocinar direito. O que ele vê em nós é exatamente a pessoa de Deus, a pessoa do Cristo. O consolo que o Espírito Santo traz sobre nós, porque o quarto, quando nós estamos reunidos entre irmãos, se transforma em culto. A gente está sempre rindo, a gente está sempre conversando, dando oi, bom dia, desejando a todos que tenham um dia excelente, levando mimos para os enfermeiros. Ou seja, a gente acaba catalisando. E essa é uma conduta cristã, a conduta de ser hospitaleiro, de ser cordial, de ter tempero na palavra, ter o sal na palavra, de ter sabedoria ao conversar, ao falar de algum problema que está acontecendo. E espalhar a palavra, mais do que você subir em cima de um palanque e pregar, anunciar, isso é importante, tá? É muito importante. Mas mais do que isso, é pregar com a vida, com um exemplo, com comportamento, é ser sal fora do saleiro. É ser sal aonde você estiver, na escola, conversando com seu professor, com seus colegas de escola, se afastando daquilo que pode trazer algum mal para você. Os adolescentes que aqui estão, estou vendo tanto adolescente ali, a Cíntia ali, o pessoal. Sair fora, cara, você tem que sair fora daquilo que pode fazer você cair, entendeu? É com este comportamento. Que a galera, às vezes, vai até falar: cara, isso aí é só um careta, não sei o quê. Mas fala para se justificar, ou para se apoiar, ou reforçar o pensamento dele. Mas lá no fundo, a sociedade sabe que aqueles que têm um procedimento mais tranquilo, mais cheio de fé e esperança na vida, que não é o brigão, não é o cara que vai usar, entorpecer a mente para se afastar das coisas, porque a casa está pesada. A galera lá fora sabe que a pessoa que não tem esse procedimento, de fato, puxa, eu queria ser como fulano, como Beltrano, porque tem uma coisa diferente. E a gente tem hoje no mundo, sempre teve, na verdade, mas hoje em dia um cenário favorável para aquele que de fato é cristão ser cristão. Não
ser simplesmente um carregador, sabe? Aquele que vai para a igreja porque é cool, porque é legal, porque é uma energia positiva, porque tem que estar bem no Instagram, porque você tem que melhorar o seu currículo, porque assim todos estão vendo, porque faz parte do movimento atual estar numa igreja, levantar as mãos e cantar, tal. Mas se você de fato entendeu, você de fato recebeu a fé, e de fato agora está vivendo, tem que ser com comportamento de vida. Com a sua própria vida você vai estar pregando essa palavra, esparramando essa palavra. Se eu perguntasse para vocês, onde é que está Deus? Quantos de vocês teriam coragem de responder a mesma coisa que Jesus respondeu, que é: quem vê a mim, vê o Pai? Porque você teria mais. Porque essa é a resposta, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Eu percebo que muitas vezes a gente também coloca a ação de Deus como algo muito abstrato, né? E não entendemos aquilo que Paulo diz, que Cristo em nós é a esperança da glória, né? E que muitas vezes Deus vai agir através de você, né? Através das pessoas, né? E que a maior expressão, talvez, de Deus é o próprio ser humano. É o Deus em nós, né? O Deus que habita em nós, né? E muitas vezes a gente vê Deus em todo lugar, mas não consegue ver Deus no ser humano, né? E não achamos que Deus também pode agir através de nós, né? E às vezes nós falamos, né? Pô, tô bravo. Eu até brinquei com o Cláudio, assim, esses dias. Ele estava falando uma vez um negócio assim, sobre Deus, do pai dele e tal. Aí eu falei, pô, eu não fui lá orar pelo seu pai? E aí, se Deus foi lá quando eu fui lá? Falei brincando. Mas, na verdade, é uma brincadeira para uma reflexão de, tipo assim, Deus também está na ação das pessoas, né? Na ação da igreja, quando a gente se coloca como igreja. E tem muita gente que, às vezes, está perguntando onde está Deus, onde está Deus. E Deus está do seu lado, Deus está na sua casa, Deus está em você. Deus está na hora que você olha no espelho. Deus está na tua mãe que te ligou, no teu vô. Deus está, num monte de coisa, assim, e que a gente não está percebendo. E aí, a gente faz igual os discípulos que já estavam com Jesus há 3 anos. E, Jesus, quando é que você vai mostrar para nós o Pai? E aí Jesus fala, mas eu não já falei para vocês que quem olha para mim está vendo o Pai? Então é interessante isso, como essa coisa de Deus ainda é abstrato para nós. E muitas vezes a gente não entende que a nossa ação também é a ação de Deus na Terra. Talvez ela seja a maior porcentagem da ação de Deus na Terra. Você está entendendo? Eu estou lendo Gênesis, e eu gostei muito de falar assim, estava escrito lá assim, que ainda não tinham árvores e plantas, porque ainda não havia chuva sobre a terra, e Deus ainda não tinha feito o homem para cultivar a terra. Está entendendo? Era necessário que fizesse o homem para cultivar a terra, para que começasse alguma coisa. Eu gosto muito também, quando Deus fala para Noé assim, vou mandar o dilúvio. E aí, Noé, numa retórica, que não existiu essa retórica, tá só aqui, exemplo. Quando? Quando você terminar a arca. Entendeu? É um acordo de Deus com o ser humano. É uma história construída junto. Deus quer adiar profecias por causa do ser humano. Deus chega no cara e fala que o cara vai morrer, e o cara fala, Deus, eu acho que eu devia viver mais uns 15 anos. Dá? E Deus fala, dá? Beleza. O outro fala, não destrói não, Deus. Vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer uma negociata. Se tiver 10, você salva. Se tiver, tá bom, se tiver 10, eu salvo. E tal. Então, Deus está fazendo milhares de coisas através do ser humano. E muitas vezes a gente não está percebendo isso, você está entendendo? A gente está querendo viver o abstrato só, e não está percebendo esse Deus em nós, sabe? Dentro dessa lógica, Marcão, quando a multidão está faminta, lá no deserto, Jesus está pregando, os discípulos, despede a multidão, eles estão com fome. E quem te vai dar de comer para eles? A resposta de Jesus é o quê? Dai a eles, vós mesmos, o de comer. Somos nós. Nós
ou a humanidade é um milagre para a humanidade. Quando ele ressuscita a filha do Jairo, aí ele ressuscita a mulher, a menina, e fala assim, agora vocês dão para ela de comer. Como quem diz assim, isso eu não vou fazer, né? Exato. Pois é, dentro desse entendimento, de fato, com toda certeza, a gente acaba demonstrando essa ação graciosa de Deus quando nós somos agentes do Senhor, que vão transformando. A resposta do Amós, acho que seria talvez a minha, viu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas nós somos levados a essa utopia de pensar e perseguir isso no sentido do Senhor. Seja, meu Parece Deus, uma arrogância, né? Parece uma arrogância, mas nós somos levados a essa utopia aí de quem vê a mim, vê o Pai, né? Ou sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, fica mais suave. É a palavra do apóstolo Paulo. Ser imitador de Cristo e inspirar outros a serem também imitadores de Cristo. Acho que essa é a nossa tarefa, a nossa caminhada cristã. Eu só poderia dizer que eu sou igual a Deus, porque Ele declarou, sede santos porque eu sou santo. O que eu sou? Gostaram dessa? Não estava nada programado. Então, eu sei que vocês estão falando, é santos, olha, obrigado. Essa foi boa. Lamentável, né, amor? Se o Santos é um time abençoado por Deus, tem a gente, o que a gente vai dizer, né? Rapaz. Ali é tudo, é a ação milagrosa de Deus, o raio sempre caindo no mesmo lugar. Tá numa outra lógica, tá naquela lógica que fala aqui, ó. A bênção de Deus sobre os santos a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Exato. Entendi. O corintiano é salvo por conta disso. Porque Deus escolheu os loucos do mundo. Por isso que são salvos. Bom, enfim, mas voltando aqui, me perdoem a brincadeira, mas voltando à fala, e a gente pode, Marcão, concluir aqui e abrir para perguntas e colocações, acho que é interessante, porque esse assunto vai. Então, para concluir a minha fala, daquilo que nós ouvimos nessa noite, se Cristo for o Senhor, se essa palavra gerar a fé necessária em nossos corações, a gente não vai ficar tão preocupado com o comportamento, porque o comportamento vai ser uma consequência do senhorio de Cristo em nós. Por amor a Ele, sujeição a Ele, por adoração e amor, a gente se comporta para alegrá-lo. E quando a gente fizer isso, e a gente pecar, porque você vai pecar, certamente você vai pecar, daí você não vai ficar com aquele peso de culpa, porque você é igual a todos, carente da glória de Deus também. Você vai buscar ao Senhor. E nessa sua vida, nessa dinâmica, a gente vai espalhando a palavra, falando do amor de Deus, nesse comportamento bem temperado, e assim Deus vai sendo glorificado e santificado em outros corações também. Assim a gente vai formando uma grande comunidade do povo de Deus. Concluindo aqui também minha fala, acho que foi maravilhoso isso daí que o Claudinho falou. É um insight que eu nunca tinha pensado. Talvez por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? A Bíblia fala. Porque, na verdade, aqueles que se preocupam só em adorar a Deus não precisam se preocupar com mais nada. Entendeu? Porque todas as outras coisas já vão se encaixar, né? Seu comportamento, todas as outras coisas. E sobre aquilo que o Davi falou, acho que tem tudo isso. Do Cristo em nós, do Deus em nós. E do próprio sacerdócio universal, né? O Davi não, o Dudu. Sacerdócio universal seria assim. Não precisamos de que ninguém nos ensine a Bíblia. A gente pode ir lá mesmo, a gente ler, sabe? Não precisamos de que ninguém ore por nós. Se a gente quiser, a gente pode nós mesmos orar. Não precisamos que ninguém entre na presença de Deus para nós. Se nós quisermos, nós podemos nós mesmos entrar. É claro que tem os mestres, é claro que tem os livros, é claro que tem as coisas, mas precisamos ser um pouco independentes, entre aspas, né? Na fé, para que a gente consiga crescer e exercer esse sacerdócio. Todos são sacerdotes, né?
Está escrito no livro de Hebreus, né? O sumo sacerdote, ele se entregou de uma vez por todas, a fim de que todos possam entrar agora no Santo dos Santos, a fim de receber graça e misericórdia, né? Então, o sumo sacerdote rasgou o véu, né? Ele abriu o caminho, né? Para que a gente possa entrar. Então, abrir para os irmãos, né? Posso dar um exemplo do que você falou agora sobre esse preparo? Eu fui pastor numa igreja por 4 anos. Chegando lá, eu já conhecia uma família, mas a gente começou a andar mais próximos. E era um pessoal tão capacitado, educadores, formados em faculdade. Eu conheço da igreja desde que eu frequentava a classe dos Cordeirinhos de Jesus. É um pouco mentira isso que eu estou falando, porque a classe dos Cordeirinhos de Jesus eu frequentei quando eu era batista. Eu fui para a congregacional quando eu tinha 10 anos. E essa galera, eles eram os meus professores. O tempo passou, me tornei pastor. E eu já estava assim, já experiente de pastor, porque foi a última igreja que eu pastoreei. E eu cheguei com eles e falei assim, olha, você precisava assumir isso aqui, eu acho que é o seu perfil na igreja. Ah, não me sinto preparado. A esposa, não me sinto preparado. Como não? Não, passou mais um tempo. Você poderia assumir esse ministério aqui, ó? Ah, não me sinto preparado, estou me preparando mais, agora eu estou fazendo um instituto bíblico tal. Não me sinto preparado. O tempo passou, nós fomos para uma conferência missionária, lá em Águas de Lindóia. Uma conferência maravilhosa, Aurivan Marinho pregando, Hernandes Dias Lopes pregando, Ronaldo Lindório pregando. Sabe aquela semana que você sai assim, injetado, não sei o quê, e a gente voltou a conversar na hora do almoço. Vocês poderiam fazer isso. Por que vocês não viajam agora, tal? Mas coloca, não me sinto preparado, eu preciso me preparar melhor. Daí eu comecei a rir. Porque eu já não estava aguentando aquilo ali, sabe? Eu já pensava, mas eu não tinha coragem para falar, né? Daí eu comecei a rir, o que você está rindo? Eu estou imaginando vocês assim, adultos, já velhos, cabelo branco, mas assentados assim numa salinha de jardim da infância, de prezinho, e fazendo bolinhas, pegando papelzinho e fazendo colagem. Estou imaginando vocês assim, porque essa palavra assim de não estou preparado, me parece que vocês têm algum tipo de retardamento espiritual aí, que é demoníaco isso aí. Daí eu comecei a ser um pouco irônico e um pouco bravo ao mesmo tempo, porque vocês estão preparados, vocês estão sem coragem, vocês não querem se mover, estão acomodados. E isso está se tornando pecado na vida de vocês, porque preparo tem. Aliás, aquele que vai ser usado por Deus, ele não precisa desse preparo teológico, racional. Ele simplesmente é filho de Deus e vai e faz. É claro que para determinadas coisas, você precisa ter um conhecimento a mais, mas para ser servo de Deus e abençoar outras pessoas, olha, tem água aí, me batiza e vou seguir a vida, entendeu? É dessa forma que é, não precisa desse preparo todo não, esse racionalismo, esse negócio que é para amanhã, sempre é para amanhã, daí o cara está já no leito de morte, eu estou me preparando para me encontrar com Deus agora. Vai evangelizar no céu, meu irmão, porque aqui na terra é que precisa de você. Então, eu acho que você não precisa ter esse preparo todo, sabe? Precisa ter esse preparo. Frequenta aí umas aulas de EBD, já está legal. E no caminho você vai se preparando. É no caminho que a gente se prepara, é no caminho que a gente faz o caminho. É isso. Olha, eu vou passando com o microfone sem fio, aí acho que fica melhor, né? Porque tem o pessoal da live, enfim, aí fica melhor para a gente escutar. Eu posso começar fazendo uma observação que eu achei interessante? No meu dia a dia, eu vejo muito os cristãos na escola, enfim, fora da igreja. Eu vejo muito que os cristãos, eles têm, assim, um nível de conhecimento sobre o que é ser cristão muito baixo. É perceptível, assim, que são poucos, os raros mesmo, que sabem o que é de fato ser cristão. Então, eu não sei se é algo exclusivo da minha geração, porque eu enfim, convivo com muitos adolescentes lá, né, na escola. Não sei se é algo exclusivo da minha geração, mas é algo que, assim, eu observo muito. Assim, muitos dizem sou cristão, mas não sabem o que é ser cristão. Não seguem nenhuma dos mandamentos de Cristo, enfim. Tem
Acaba que vira uma geração com um conhecimento muito medíocre, né? Assim, um conhecimento muito, muito baixo sobre a palavra de Deus. E eu não sei se é algo da minha geração. É algo que, não sei se já é algo natural do homem ter essa ignorância, mas é algo que, assim, que eu observo que é muito, muito comum. Os cristãos, assim, com pouca sabedoria. E tem esse negócio que você falou sobre fé por fé. Eu acredito que, realmente, assim, no começo eu acho que de alguma forma é fé com fé. Não, talvez não seja uma regra, mas para a maioria é. Mas, assim, acaba que com o seu desenvolvimento, você adquire algum conhecimento da mensagem de Deus conforme você vai vivendo, né? Então, eu acho que é uma soma de falta de vivência com ignorância, né? Pertinente o que você está falando, no livro de Atos, capítulo 16, também no 19, aqueles que eram do caminho, que eles eram chamados povo do caminho, povo do caminho, o povo do caminho. Mas lá no capítulo 16 e 19, o comportamento deles no caminho estava se assemelhando tanto ao de Cristo, que eles foram chamados de cristãos. E pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque a palavra ali no original cristãos é pequenos cristos, ou aqueles que são parecidos com Cristo, que nos leva à conclusão da sua palavra hoje aqui, que quando você tem o senhorio de Cristo, você se torna tão semelhante a Cristo, que você é chamado de cristão. Então, ser cristão não é simplesmente ter o conhecimento de Cristo, a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da história, a respeito da Bíblia. O cara que eu mais gosto de ouvir a respeito de Deus e de história e Bíblia, ele é ateu hoje, que é o Pondé. Eu falo para ele que ele é o meu ateu favorito, mas ele tem conhecimento, mas ele não teve esse encontro ainda com a graça, ele não recebeu essa graça, conforme ele diz. Mas o conhecimento não faz dele cristão. O que nos faz cristãos é sermos parecidos com Cristo. E quando a gente é parecido com Cristo, a nossa fala, mesmo sem conhecimento, ela é percebida por aqueles que a ouvem. Entende? Então, mais do que conceito, mais do que razão, é uma postura de vida daquele que nasceu de novo e que se assemelha ao seu Pai. Não é uma coisa exclusiva da sua geração, tá? Porque desde o século IV, com a Igreja Católica, o que é ensinado para as pessoas é a religião, não é o Evangelho. Então, a maioria das pessoas, o que elas entram em contato é com a religião e com os mecanismos da religião, e como ser aceito nessa religião e como fazer uma manutenção desse ser religioso. O Evangelho, ele sempre foi, onde estiverem 2 ou 3, como Jesus fala, ele sempre foi uma coisa que não é tão fácil assim de encontrar, por incrível que pareça, né? Então, as pessoas, na verdade, sabem mais sobre religião, né? Elas não sabem muito sobre o Evangelho. Várias vezes eu falei coisas que Jesus falou e as pessoas olharam para mim com uma cara de espantado, assim, tipo, como se eu estivesse falando uma coisa assim completamente nova. E era alguma coisa que Jesus já tinha falado já. Então, não consigo entender muito bem esse movimento, mas a maioria das pessoas não conhece muito o Evangelho, inclusive aquilo que Jesus fala, né? A maioria das igrejas, se você for por aí, eles pregam muito mais o Velho Testamento, os personagens bíblicos do Velho Testamento, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, sei lá quem for, mas fala pouco de Cristo, né? E é interessante essa graça que o Cláudio está falando da revelação de Cristo, que tem muito a ver com as suas experiências, né? Uma vez eu estava num trem lotado, assim. Eu sou muito admirador de quem é palhaço de hospital, né? E aí entrou aquele pessoal do Mensageiros da Alegria, né? E aí eu senti que o Espírito Santo falou assim no meu coração: presta atenção nisso aí que vai acontecer agora. Aí a menina falou assim: olha, nós somos os Mensageiros da Alegria. Nós fazemos um trabalho assim de visitar hospitais e visitar crianças que estão doentes. E aquele trem estava lotado, mas a palavra daquela menina
começou a sair da boca dela e cortar o trem, assim. E parecia que eu conseguia visualizar as palavras saindo da boca dela e indo pelo trem, assim. E começou a gerar um temor, assim, em todo mundo ficar quieto e escutando ela falando, assim. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, isso aí é uma pessoa que fala com autoridade. Queria que você visse como é que é. E aí eu comecei a entender que tem coisas que estão muito além do nosso conhecimento, sabe? Perguntas, reflexões? Se tiver pergunta, é só levantar a mão que eu trago. O Dudu falou do negócio assim que vai mais pela linha do filho pródigo, né? Eu vou mais pela linha do irmão mais velho. Às vezes é difícil, né? A gente quando vê assim fazer Cristo em nós, né? Santificar a Cristo em nós, né? E às vezes a gente dentro dessa linha que vocês comentaram, né? Do instrumentalizar a fé, né? A gente na realidade começa a usar a máquina igreja, né, como forma de salvação. Né, e às vezes, vou falar até quando teve o último batismo aqui na igreja, né, uma pessoa chegou para mim e falou, legal, vai ter batismo, os adolescentes vão se batizar, vão, né? Na sua igreja, vocês... Quanto tempo é a classe de catecúmenos, né? Eu falei, não, é uma aula, 2. Ainda mais se a pessoa já é crente, não tenho, é só para a pessoa ter certeza, né? Não, porque lá 1 ano, né, na igreja da pessoa, quase 1 ano, né? Tinha apostila, tinha não sei o quê. Eu falei, legal, sei lá, não sei, não entendi ainda. Né? A questão da ceia, né? Aqui a gente entende que a ceia é para quem se sente para participar, e não alguém que é batizado. Né? E a gente começa a usar os instrumentos da fé, né? E a gente começa a criar uma santidade que a ceia vira santa, né? A ceia é santa, é a única santa permitida dentro da igreja evangélica, é a ceia. Né? A ceia é santa e a comunhão, o evangelismo, a mudança de vida, o querer, né? Que nem o Claudinho citou, né? Que eram os do caminho e depois se chamaram, foram cristãos, né? E a gente, na realidade, a gente quer que a pessoa já venha pronta para fazer algo, né? A gente quer criar robôs, né? Dentro da igreja, que às vezes não é o que a igreja, o papel da igreja, né? O Dudu falou, né? A gente não está aqui para converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Não sei o que vocês assim, em relação ao dogmatismo da igreja, essa questão de fábrica de invenção, né? Inventar normas, né? Em relação à fé bíblica, o que vocês acham assim? Eu não acho. Eu tenho a certeza que a igreja ela prestou um desserviço quando ela colocou os dogmas, um deles, como uma idolatria, ocupando o lugar de Deus e de Cristo, onde isso se tornou mais importante do que o próprio Cristo. A igreja, muitas vezes, ela abraça a religião, a estrutura, e ela abre mão do evangelho. Ela abre mão do evangelho. Sabe, vê a coisa grave? Então, a doutrina ela se transformou no ídolo, e o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, o lugar de Cristo. Então, essas doutrinas fundamentalistas, doutrinas dogmáticas, seja ela qual for, e a gente precisa denunciar e combater isso, porque nada pode ocupar o centro que é Cristo. Às vezes nós temos determinadas doutrinas, ou melhor, determinados comportamentos doutrinários que eles estão afastados da lógica do Evangelho, daquele que nasceu de novo. E quando chega nesses determinados momentos, a gente precisa questionar. O Sérgio está colocando, é muito interessante, porque o pessoal da igreja foi tomar ceia numa outra igreja, recentemente há 4, 5 anos. Eles voltaram, nunca mais vou lá. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? A gente entrou na fila da ceia, daí veio um diácono lá, perguntou se a gente era da comunidade. Evidentemente, ele sabia que nós não éramos. Não, nós não somos da comunidade, mas somos cristãos. Então, mas a ceia é só para quem é membro aqui da igreja. Não é.
é ceia ultra restrita, né? Porque existe a ceia aberta, e os congregacionais usufruem dela. Existe a ceia... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais né? ou menos, é. Prática, mais ou menos. Na prática, mais ou menos. A ceia aberta, a ceia restrita, que é somente para os da denominação, e a ceia ultra restrita, que é somente para os membros da igreja. E assim é determinado pelos líderes, quem toma e quem não toma. Então, assim, meu pai, conversando com ele recentemente, isso faz pouco tempo, meu pai foi convidado para pregar numa igreja, meu pai fundou 4 igrejas batistas. E ele foi convidado para pregar no aniversário de uma delas. Daí pregou, se converteram algumas pessoas, se decidiram por Cristo, teve ceia. Chegou na hora da ceia, ele foi pegar a ceia, e o diácono, não, você não é da fé, né? Não é da igreja batista. Cara, eu fundei essa igreja. Preguei no culto. Preguei. E meu pai, na elegância, tá bom, não tomou, não criou caso, né? Meu pai é um homem elegante. Mas depois ele veio e ele começou a conversar, a gente começou a conversar. Eu sempre fui uma pessoa que questionou essas coisas, desde quando eu comecei a entender algumas coisas. E ele, meu pai, com 78 anos, esse ano ele falou para mim assim, filho, eu estou entendendo tudo que você falava. Ele falou, agora eu estou te entendendo, filho. Porque quando chega nessas horas assim, de você abraçar o evangelho, fazer a coisa fluir, e você encontra algumas barras, alguns muros, seja ele qual for, às vezes pelo entendimento, não é nem a denominação, às vezes, pelo entendimento do grupo de liderança ali, você vai ficando chateado, né? Então, realmente, esses mecanismos são usados a fim de controlar, a fim de ter identidade denominacional, que é o que mais pega, porque se fizer diferente, vai quebrar a identidade denominacional. Você preserva a identidade denominacional a fim de quebrar o evangelho de Cristo. Comunhão, de quebrar a comunhão. Quebrar a comunhão. Isso é terrível. É interessante pensar assim, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas por que alguém não tem que tomar ceia? Vocês lembram quem estava na ceia quando Jesus serviu? Na ceia, na mesa de Jesus, estava o Judas Iscariote, e a Bíblia fala que o espírito do diabo estava sobre ele. E Jesus serviu a ceia para Judas, mesmo sabendo que Judas era o traidor. Do meu ponto de vista, a gente cria a exclusão onde não deveria ter, né? Porque a ceia deveria ser algo para incluir. E o que o texto diz através do apóstolo Paulo? Analise-se o homem a si mesmo. E aí, decida se quer tomar. E aí a gente vê muita igreja querendo decidir pela pessoa. Onde é que está escrito que só pode tomar ceia quem é batizado? Não está escrito isso. E aí, se você for discutir... Pode falar, dentro da sua lógica, Marcão, deixa eu, para não perder o raciocínio. Todos aqui são filhos, né? Nasceram, são filhos de alguém, ou são pais. Todos. Quando seu filho te desobedeceu, ele, sei lá, quebrou algum princípio dentro de casa, daí você foi lá, castigou de alguma forma, de forma, é claro, disciplinar, corretiva, não punitiva, você foi lá, você tirou a comida do filho? Você não vai tomar café, você não vai almoçar, você não vai jantar por uma semana, hein? Alguém fez isso? Não, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Mas o que a igreja faz? Você pisou na bola, o que você faz? Suspende a ceia por 6 meses. Cara, que loucura, né? Por 1 ano. Isso é louco, isso não existe. As igrejas fazem isso. Eu ouvi, a gente tem um programa na TV, o Vejam Só, eu ouvindo um programa desses, daí, não, tem que disciplinar, tem que tirar a ceia, suspender a ceia. Daí o outro pensava igual, né? Falei, meu Deus do céu, não tem um crente aí nesse programa para falar, olha, não é assim. A gente tem uma disciplina no amor, uma disciplina corretiva, não punitiva, não constrange ninguém, essa disciplina ela ensina. Mas o que a igreja faz é exatamente
colocar a pessoa no banco, suspender a ceia, tirar os crachás, tirar a carteirinha dela, pôr na prisão, daí você é disciplinado. Seria engraçado se Jesus tivesse feito isso, né? Serve a ceia para todo mundo, Judas não, né? Pelo amor de Deus, né? Já sei que ele vai me trair, não dá uma ceia para ele, né? Pedro não também, talvez, né? Porque já sei que vai me negar 3 vezes, mas ele não fez isso. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, não tem na Bíblia que tem que ser batizado para tomar a ceia, não está escrito isso. Aí, assim, você vai conversar com os teólogos, eles vão falar o quê? Que o batismo no Novo Testamento é como se fosse a nova circuncisão. Então, é a marca da entrada do povo de Deus a marca da sua entrada no povo de Deus. E aí eles dizem que, por isso, a igreja meio que tem autoridade em escolher quem toma a ceia ou não. Mas se a gente for pensar nessa lógica bíblica da inclusão e o analise-se o homem a si mesmo, cara, quem é que tem autoridade de dizer que uma pessoa não pode tomar a ceia, né? É muito complicado isso, né? Nem eu tampouco te condeno, disse Jesus à mulher adúltera. Tem uma brincadeira que eu faço, que eu falo assim que a ceia da evangélica ela é a ceia de 3 elementos, não sei se vocês já pensaram nisso, que é o pão que representa o corpo, né? O vinho que representa o sangue e o suco que representa o vinho, né? É interessante isso, Ao microfone. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Então, é que, na verdade, pelo que a gente costuma ver, na verdade, não aqui, mas em outros ministérios, é que quando que nem você abriu a pauta, né? O cara, meu filho fez alguma coisa, eu vou deixar o cara de castigo 6 meses sem comer chocolate, exemplo. E aí, eu acho que a igreja, na verdade, ela acaba fazendo isso. O irmão vai passar 6 meses sem tomar ceia. Na verdade, ela está querendo disciplinar e recriminar o irmão ao mesmo tempo, né? E na verdade, esse é um dos maiores pecados, porque quem é você para recriminar o pecado do irmão? Falar, você não pode mais tomar ceia. Por que não? Porque você mesmo, como você mesmo falou, você mesmo faz a sua análise e toma a ceia. Não faz sentido algum isso. de onde vem essa aplicação dessa disciplina, né? De onde veio isso, né? Pois é. São ferramentas e mecanismos de controle que a igreja acaba adotando. Isso é uma herança, respondendo, né? Isso é uma herança que nós herdamos do catolicismo, que tinha as indulgências, que tinha todas as regras de controle de pecado. Isso vem lá também do Antigo Testamento, onde as pessoas, para ter os pecados perdoados, levavam determinados sacrifícios. Então, você vai pegar lá no livro de Levítico, que vai ter várias regras para determinados pecados. Então, para cada tipo de pecado, você vai fazendo determinados ritos. Só que a Bíblia também diz no Novo Testamento que o Antigo Testamento, e muitas coisas da lei mosaica, entrou em caducidade. Agora, em Cristo, tudo foi refeito. Cristo é o sumo sacerdote. O livro de Hebreus vai tratar Jesus como o sumo sacerdote que perdoou, aniquilou todo o pecado. Agora temos livre acesso a Deus. E ele se torna o nosso advogado e também o nosso juiz. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então mudou tudo uma lógica. Ele veio cumprir a lei. Dentro de tudo que foi falado aqui, inclusive da pregação do Dudu, a gente vê hoje uma geração de cristão, talvez até dentro do que o pastor falou em Romanos, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Parece que quando a pessoa ela se torna cristã, ou quando ela já é cristã de um tempo, ela automaticamente se coloca melhor que as pessoas. E a gente vê isso, lógico, eu tenho certeza que isso não é de hoje, mas hoje isso é nítido por conta da internet. Então, assim, a gente está vivendo numa moda de ex-crentes, que hoje um monte de gente se diz ex-crente, e aí vem um monte de crente e joga um monte de coisa em cima dessas pessoas, com julgamentos de que a pessoa está errada e não sei o quê, né? Como se realmente ela fosse melhor por estar dentro da igreja e fosse talvez menos pecador do que a outra pessoa. E eu queria saber a opinião de vocês referente ao que, dentro do que até o Dudu falou hoje, o que falta nessa geração de cristãos de hoje? Isso é a falta do conhecimento, de buscar o conhecimento da palavra, ou isso é um conhecimento deturbado daquilo que a pessoa aprendeu dentro da igreja?
Acho que dá para responder pegando um viés. Esses cristãos precisam deixar pastores e igrejas que são formadas no Instituto Teológico Pablo Marçal e voltarem ao Instituto Teológico chamado Cristo. Porque hoje a lógica é do corporativismo, hoje a lógica é do mercantilismo, hoje a lógica é da igreja business. Então, você não tem cristãos. Você tem pessoas que aderiram ao movimento, tem adesão. Existe a conversão e existe a adesão. Hoje existe um grupo gigantesco na adesão religiosa e pouca conversão. E, por um outro lado, os cristãos que não estão hoje no movimento de igreja, não estão dentro de um CNPJ religioso, esses cristãos, eles precisam, porque eu não sou a favor do movimento desigrejado para sempre. Eu vejo o movimento desigrejado como um movimento de transição. Pessoas que estão desiludidas com igrejas reformadas, que abraçaram de fato a estrutura e deixaram o evangelho de lado, e elas não têm para onde ir, porque do outro lado do outro lado do pêndulo, você tem essas igrejas mercantilistas, pastores coaches e tudo mais, que a igreja é só business. E daí o pessoal está perdido. Virou um status, né? Virou status. Mas eu acredito que seja uma transição. Então, assim, pelo menos da minha parte, como anunciador do reino de Cristo, eu diria a esses cristãos que estão desigrejados, segundo a nomenclatura atual, aqui se firmem no lugar, numa comunidade de fé, numa unidade de fé. Porque não existe cristão sozinho. A gente não é nem feliz sozinho, dizia o poeta. Agora, ser cristão, a gente precisa de um corpo, da comunidade de Cristo. Me permitam 1 minuto e meio para falar uma coisa maravilhosa, estupenda, que eu aprendi com Ariovaldo Ramos, que vocês devem conhecer muito bem. O Ariovaldo Ramos, ele teve o seguinte raciocínio teológico. No começo de tudo, era a unidade. A unidade definia tudo. Porque a unidade é assim. Eu sou o Marcos sou eu. Eu sou você, eu sou você. A unidade é isso, é um. Assim como o Pai e Cristo são um, a unidade nos coloca nesse âmbito, nos faz iguais. Não é o pecado. Aí, no caso, a utopia é a unidade, mas isso era céu, isso era antes do pecado, isso é antes da queda. Somos um. Aliás, Adão é aquele que veio do pó. Adão é o nome de uma raça. Somos pó. Então, unidade. Mas daí veio a queda. Depois da queda, daí já não tem mais a unidade. Mas a gente tem uma segunda nomenclatura que ela é boa, que é a fraternidade. Nós somos irmãos. Então, o outro não sou eu, mas o outro é meu irmão. O outro é meu irmão. Ele é digno de atenção, digno de cuidado. Só que a gente, caído, a gente decresceu um pouco mais. A gente foi para um outro status que não é tão ruim, mas também não é o melhor. A gente criou a proximidade. A gente não é mais a unidade, a gente não tem mais a fraternidade, mas a gente tem aí a proximidade. O outro é o próximo. Até dentro de uma lógica bíblica. Amar o próximo como a si mesmo. Então tem a proximidade. Só que a gente é tão caído, tão pecador, que a gente decresceu um pouquinho mais. A gente deixou de ter a proximidade, a gente passou a ter somente a questão da alteridade. Existe o outro. O outro não é o meu irmão, o outro não é o meu próximo, ele simplesmente é o outro, e cada um vive a sua vida. A gente não tem mais nada um a ver com o outro, porque o outro é o outro não sou eu. É a alteridade. Que Caim enxergou Abel, né? Exatamente. Só que daí vem uma inferência minha, né? Agora, não daria, Ovaldo? A gente cai um pouco mais. Daí vem a questão da diversidade, que é o estágio que nós estamos hoje. A diversidade deve ser respeitada, tolerada. Isso é bonito, mas é fruto de queda.
Isso é bonito, mas é fruto da queda. Vem a diversidade. Aí tem aquilo que a gente já não encontra mais no arraial cristão, porque a gente foi para a diversidade, e tem aquilo que é mais no fundo do poço, que é a questão da inimizade. Aquilo que você não é um com o outro, você não tem fraternidade, você não vê o outro como o outro, você não vê o outro como aquele que é diverso, diferente de você, mas você vê o outro como inimigo. E a isso o Ariovaldo Ramos denominou, a isso se chama queda. Queda. Se nós queremos voltar à imagem que foi quebrada lá no Éden, a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa sempre resgatar olhando para lá, buscar a unidade novamente. Que é onde tudo começou, né? Eu sei que é uma utopia, mas a gente deve caminhar, e se a gente se chama de irmão, tem que ser irmão mesmo. E os irmãos sabem como são, um é diferente do outro, né? Tem um irmão que é totalmente diferente um do outro, mesmo sendo filhos do mesmo pai. Mas o amor é o mesmo, a gente nutre amor. E melhor do que ter a fraternidade é ser um. Pai, é a oração de Jesus em João capítulo 17. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste, ou me enviaste. Pai, faz-os um. Essa deve ser a tônica máxima de se tornar um, né? Num julgar também, num olhar, mas buscar sempre essa unidade. Eu me afastei um pouco da resposta, mas acho que é por aí. Você perguntou qual talvez seria a solução. Eu acho que seria um cristianismo que ele é distante da lógica do marketing e do bem-estar pessoal. Porque parece que hoje em dia tudo está focado na lógica do marketing e do bem-estar pessoal, né? E aí é por isso que a gente se complica tanto quando acontecem conosco coisas ruins. Porque parece que porque a gente é crente nunca vai acontecer nada ruim, nunca vai acontecer, a gente nunca vai passar nenhuma dificuldade, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de nenhum âmbito, seja físico, seja financeiro. Porque foi vendido para nós uma espécie de ser um super-homem, né? Que é isso que é colocado no Não é falta de fé, Marcos? Quando a gente passa por frustração. Quando a gente passa por frustração é falta de fé, é tudo isso. E aí a gente vê que, então, esse cristianismo na lógica do marketing, do bem-estar pessoal, ele é fadado a dar errado. Porque chega uma hora que a vida, de alguma forma, te aperta. Alguma coisa acontece, algum problema acontece. E aí vem as nossas perguntas. Onde é que está Deus? Onde é que está aquilo que foi prometido para mim? Mas será que aquilo foi prometido para você mesmo? Ou você estava numa lógica de bem-estar pessoal e você estava achando que, na verdade, como o Zé Bruno disse, quem leva você para um alto do monte e fala que se você me adorar, tudo isso eu te darei, é Satanás, não é Jesus que faz isso. É Satanás que te promete isso. E aí, às vezes, a gente acha que é Jesus que promete isso, que se você me prostrado, me adorares, tudo isso eu te darei. Então, se a gente conseguir distanciar um pouco o cristianismo do marketing, do bem-estar pessoal, e focar mais na lógica do serviço, que foi aquilo que a gente aprendeu, assim como vocês fizeram, assim como eu faço isso, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, façam vocês também com os outros. Eu acho que talvez possa ter solução, porque senão, gente, a gente fica completamente perdido, eu também fico. Na minha vida, às vezes, Deus, por que não está acontecendo tais coisas? Por que eu estou passando por tais coisas? Mas aí, quando a gente vai olhar a vida dos apóstolos, quando a gente vai olhar a vida dos discípulos, quando a gente vai olhar a vida dos homens de Deus, eles passaram por tantas dificuldades, eles morreram de mortes horríveis, aconteceu tanta coisa. E aí a gente vê um cara falando sobre governo, sobre governar, sobre que Deus quer que você governe, Mas, cara, olha a vida, como foi a vida de Cristo. Tá entendendo? Então, tipo, é um negócio louco, assim. Tem até um café filosófico, tem uma conversa do Pondé com o Ed René. E aí o Pondé pergunta para o Ed René se é possível fazer religião sem ser no ponto de vista do marketing. Porque isso é uma grande questão do nosso tempo. Tudo é marketing, tudo é paleta de cores, tudo é aparecer,
tudo tem que parecer maravilhoso, tudo tem que parecer... E aí, na verdade, essa igreja vai ficando muito distante do evangelho, né? A igreja é instagramável. É legal ter uma igreja bacana. Não Sim. sou contra, não. Mas o evangelho não é isso, né? Desde que todo mundo esteja ciente, faz parte da gente, a arquitetura, a arte deve louvar a Deus. Não, eu sou exaltar super a Deus. favor também, Mas o evangelho não é isso, né? O evangelho não é isso. Eu tenho alguns conhecidos, são amigos, né? Na verdade, e fizeram igrejas assim, baseadas em puro marketing. E acontece, dá certo. Não é que o Espírito Santo foi lá, não, tem uma coisa pensada, né, tal, e dá certo. Mas igreja não é isso, né? Vida com Deus não é isso, não tem nada a ver. Hoje está sendo muito falado, tem uma galera falando assim de, tipo, eu gosto da igreja que eu não sou percebido, sabe? Eu gosto da igreja que eu entro lá, assisto o culto e vou embora, ninguém fala comigo. Cara, isso não é igreja. Quando alguém falar isso para você, fala assim, vai lá na igreja que a gente apaga a luz. Não, mas tem gente que fala isso, mas Eu sei. mas tem gente que gosta da igreja que apaga a luz também por causa disso. Sim. Mas isso não é igreja, porque a igreja é o quê? É onde estiverem 2 ou 3, é confessar os seus pecados uns aos outros. É comunhão, né? É comunhão, é um monte de coisa que às vezes não estão acontecendo. E aí a gente vai ver que muitas vezes o que a gente está vivendo não é uma igreja. Você está entendendo? Porque não está acontecendo onde estiverem 2 ou 3, não está acontecendo confessar os seus pecados uns aos outros, não está acontecendo suportai-vos uns aos outros, não está acontecendo um monte de coisa, e a gente está chamando isso de igreja. Uma grande pergunta seria, será que aquilo que a gente chama de igreja é a mesma coisa que Jesus chamaria de igreja? Boa pergunta. Alguém mais? Semana retrasada eu fui no lançamento de um livro de uma amiga, Assembleia de Deus, e foi maravilhoso. Daí, no meio da semana, ela me ligou para agradecer, né? Ter ido lá, tal, numa segunda-feira fria e não sei o quê. E ela perguntou para mim, você leu o livro? Você leu o livro? Daí eu peguei e falei, li. Daí pensei que fosse morrer por aí. Daí ela perguntou assim... Qual parte você mais gostou? Exatamente isso. Cite alguma coisa do livro. O que você... Bom, Um título assim, né? graças a Deus, eu tinha realmente lido o livro. Até a metade do livro. Eu falei, olha, o que eu mais gostei foi uma experiência que você contou. E quando você estava na sua juventude, vocês estavam na igreja e teve ceia assembleiana, né? E o fogo caiu, e ela conta que o fogo caiu, foi uma bênção, Deus usou as pessoas em revelação, Assembleia de Deus mesmo, tal, raiz, e foi uma bênção, mas naquela mesma noite, depois que todos foram embora, ela foi para a casa pastoral, com os pais, com a mãe dela e com os pais, e chegou na casa pastoral, tinha uns 3 pastores, mais missionários, os irmãos, o núcleo da igreja. E alguém começou a cantar. Daí todo mundo começou a cantar, e a oração, e o fogo caiu, e foi uma coisa melhor do que foi no culto. E ela era uma jovem, ela perguntou então para o pastor dela, a gente saiu do culto agora, foi uma bênção no culto, teve ceia, teve isso, teve aquilo, mas por que aqui foi mais gostoso? Daí foi o que eu falei para ela, daí ela ficou toda feliz, nossa, você leu mesmo. Eu gostei da resposta do seu pastor, que disse assim, olha, garota, porque lá na igreja, o que tinha era unção, tinha unção. Mas aqui em casa, o que tem é comunhão. E onde a comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção. Eu falei, caramba, um pastor assembleano congregacional. Respondeu com um texto bíblico. É brincadeira, assembleano é bom de Bíblia e graças a Deus que eles estão aí estudando cada vez mais. E as faculdades teológicas só existem porque tem assembleano, porque senão elas fechariam, tá? Essa é a verdade. Mas é real. A comunhão, ela é muito mais importante do que a unção dentro da igreja, do que a liturgia que promove sensações, do que a liturgia que promove, né, essas coisas que é gostosas, que são boas, ouvir boa palavra, boa música, luz apagada, né, ter vinho,
Olha que coisa, que romântico. É a sua vida com Deus, Cantares de Salomão. Mas melhor do que isso é a comunhão. Com certeza é a comunhão. Ninguém tem mais nada a comentar, a perguntar? Mais alguma observação que vocês queriam fazer? Só agradecer da minha parte. Quero agradecer de todo o coração por estar aqui com o Marcão, né? Esse parceiro, amigo. Feliz mesmo de coração. E o Marcão soltou essa semana aqui um podcast nosso. Eu falei, ainda bem que ele soltou a semana e o convite já tinha sido feito, a programação estava preparada. Senão ia cancelar, né? Porque, de fato, eu já estou sendo cancelado um pouco por alguns amigos, alguns colegas ministeriais. Então, obrigado por essa oportunidade. Não fechem a porta para a gente. Não nos cancele. Pois é. Oh, nós amamos. A gente tem um projeto que chama Centralidade Podcast. Queria convidar os irmãos a seguir lá no Instagram, tem no YouTube, tem no Spotify aí, quem não conhece. E essa semana a gente se propôs a pensar que, na verdade, era algo que a gente já tinha pensado, já fazia uns 20 anos conversando sobre isso. Por que a congregacional não cresceu igual cresceram outras denominações, né? E aí, obviamente, isso daí deu um pouco de pano para manga, né? A gente recebeu mensagem de pastores, aconteceu algumas coisas assim, né? E assim, se a gente se propôs a pensar por que a congregacional não cresceu, obviamente a gente não ia falar bem da congregacional, entendeu? O tema a ideia era falar porque ela não cresceu e não o que tem de bom na congregacional, né? Inclusive eu sou da congregacional, né? Então, assim, os irmãos depois escutem lá, né? Mas a gente falou assim com base na nossa experiência, né? O Cláudio foi pastor de 3 igrejas. Estou há 40 anos na congregacional. 40. 40 não, 42. 42 anos na congregacional. 42 anos. O pastor falou, você precisa conhecer a igreja congregacional, você não conhece. Poxa, né? Pode, Sérgio? Pode uma coisa dessa? Pois é, eu fiquei com vontade de postar. Falei pra Cíntia, Cíntia, me manda aquelas fotos de quando eu tinha 14 anos aqui na igreja paulistana na vigília, porque teve uns caras que veio falar comigo como se eu tivesse chegado ontem na congregacional. Falei, não, meu irmão, não cheguei ontem, não. Já fui em quase todas de São Paulo, já conversei com quase todo mundo. Falar igual o Zé Bruno, a gente já abriu igreja, a gente já fechou, a gente já fez de tudo já nessa congregacional, entendeu? Então, cara, e aí a gente se propôs a pensar um pouco, conversar um pouco sobre isso, né? E claro que tem uns irmãos que ficam meio tristes, mas eu acho que a ideia é tentar não repetir os erros do passado, né? Inclusive a geração nova que está vindo agora, tentar fazer alguma coisa diferente de talvez alguns erros que foram cometidos, inclusive erros assim muito simples, como não saber se comunicar talvez com a geração atual e coisas assim, né, que a gente pontua lá no podcast, e aí os irmãos podem seguir lá depois, Centralidade Podcast. E quero agradecer também aos irmãos aqui, né? Eu me sinto parte dessa igreja aqui também, né? Sou folgado como se fosse parte, às vezes pego os negócios aqui para tocar. O Marcos me trouxe café na igreja. Eu falei para minha esposa, em 42 anos é a primeira vez que eu estou tomando café no culto. Na hora do culto. Pois eu fiquei constrangido, pego ou não pego. Daí eu tomei ali, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Falei, meu Deus, estou me sentindo numa igreja de área VIP, né? Com cafezinho e tal. Louvor rolando, eu falei, nossa! Eu me comporto como se eu fosse da igreja ainda. Se estiver faltando música, eu vou lá e toco. É isso aí. Bacana. Isso aí. Obrigado, Obrigado, de coração.